Olá, fera! Tudo bom? Nós vamos começar mais uma aula de História Geral e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante que são civilizações do Oriente Próximo. Vejam, o que é exatamente uma civilização do Oriente Próximo? As primeiras civilizações da humanidade, elas se desenvolveram na porção oriental do planeta. 3 dessas civilizações estão localizadas onde hoje é o continente asiático e uma está localizada na África, certo? Que são exatamente o quê? Egito, Mesopotâmia, Índia e China. Essas mais próximas da região ocidental, que no caso são Egito e Mesopotâmia, a gente denomina de civilizações do Oriente Próximo, ou seja, estudaremos hoje algumas características gerais dessas civilizações e daremos atenção um pouquinho mais detalhada nas aulas que virão sobre Egito e Mesopotâmia especificamente, ok? Eu queria que você desse uma olhadinha aqui no quadro. Nós temos a região conhecida como Crescente Fértil. O que é exatamente Crescente Fértil? Vamos dar uma olhada no mapa? Bom, o Crescente Fértil é essa região que engloba o Egito e a Mesopotâmia, mas passando também pela região da Palestina. Como essa região ela é localizada numa área desértica, a existência de rios como o Tigre, o Eufrates, o Nilo e o Rio Jordão, que não está aparecendo aqui, torna a fixação e a sobrevivência do homem possível nessa área. Como a circunscrição dessa área é semelhante à de uma meia-lua, certo? Essa área é denominada Crescente Fértil. Bom, o Egito especialmente, certo? Ele tem um rio maravilhoso conhecido como Rio Nilo. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui ao lado no quadro, certo? Nós temos uma foto via satélite da região do Nilo. Perceba que você tem uma área mais escura de um lado, né, mais terrosa, uma área mais terrosa do outro e só um vale verde ao centro onde passa o rio. Porque se você lembrar, fera, essa região da África é a região do deserto do Saara. É uma região de baixo índice pluviométrico, certo? E de muita areia, muita dificuldade de fixação. É esse rio que não seca, portanto, um rio perene, que possibilita não só a existência de água, mas de vida na região do Egito, ok? Bom, o Egito, ele tem algumas características políticas, sociais e econômicas muito semelhantes às outras 3 civilizações que nós já falamos anteriormente, Mesopotâmia, Índia e China. Essas características compõem uma espécie de modo de vida comum entre essas primeiras civilizações. A primeira característica importante que a gente vai querer ressaltar é a questão política da teocracia. Vamos dar uma olhadinha? Bom, no Egito... Opa, passei demais. Vamos lá? No Egito, nós temos essa região de Vale Fértil, que nós já mencionamos, certo? E a fixação do homem inicialmente em pequenas aldeiazinhas, aldeamentos que a gente está vendo aqui na imagem. Esses aldeamentos iniciais dos primeiros homens que se fixaram no Nilo são chamados de nomos, certo? O nomos, ele é uma comunidade agrícola, ou seja, uma junção de aldeamentos. Bom, em dado momento da história do Egito, esses nomos foram se unificando até formar 2 reinos. Esses reinos são conhecidos como Reino do Baixo e Reino do Alto Egito. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente fazer um esclarecimento. Você deve estar achando estranho, né? Professora, mas o baixo fica em cima e o alto fica embaixo? É porque essa divisão entre Alto e Baixo Egito não se refere especificamente aos pontos cardeais, ou seja, norte e sul. Essa divisão tem a ver com a topografia da região, ou seja, o estudo do relevo.
Se você lembrar, todo o rio do planeta tem sua foz no mar. Por quê? Porque o nível do mar é o nível mais baixo do relevo, certo? E todo rio, em contrapartida, nasce em região de elevação, serra, montanha. Então, se você der uma olhadinha no mapa, essa região que está acima no Rio Nilo, onde eu tenho o delta, que é essa bifurcação, é exatamente a região da foz do rio, onde o rio morre no mar Mediterrâneo, ou seja, região de relevo mais baixo, por isso baixo, Egito. E em contrapartida, na região do sul da África, nós temos o nascimento do Rio Nilo, ou seja, em região de montanha, por isso Alto Egito, ok? O que importa é você saber que o reino do Alto, até eu me equivoquei, o reino do Alto e o reino do Baixo Egito travaram, mais ou menos em 3200 a.C., uma guerra pela unificação, certo? Ou seja, quem vencesse a guerra levava tudo. Dessa guerra da unificação, eu tenho a formação do Egito e o rei do Alto, que vai ser o vitorioso desse conflito, se tornará o primeiro faraó do Egito. Vamos dar só uma olhadinha mais no mapa? Seguinte, aqui nós temos a representação da coroa utilizada pelo rei do Baixo Egito. Era uma coroa vermelha, né, com essa espécie de cobrinha saindo dela. No caso do Alto Egito, nós tínhamos uma coroa branca, meio cônica, certo? A partir daí, da Guerra de Unificação e do surgimento do primeiro faraó, olha aqui o nome dele, Menes I, nós temos os faraós utilizando a chamada coroa dupla, ou seja, a junção das duas coroas, representando então o surgimento do grande faraó egípcio, tá? Bom, como era o poder desse faraó? O poder desse faraó era no formato de uma teocracia despótica. Vamos traduzir? Teocracia significa, ao pé da letra, teo, Deus, cracia, governo. Não significa necessariamente o governo de alguém que é tido como Deus. Todas as vezes que você tiver um líder que junte a autoridade máxima religiosa com a autoridade máxima política, isso configurará uma teocracia. Por que eu estou fazendo essa ressalva? No caso da Mesopotâmia, o Patese, que é o imperador mesopotâmico, ele também era um governante teocrático, mas ele não era considerado Deus, certo? Ele era apenas uma espécie de sumo sacerdote, ou seja, de sacerdote acima de todos os outros, ok? Bom, e o que é despótica? Um déspota é um imperador absoluto, ou seja, uma pessoa do qual emana todas as decisões. Por exemplo, os reis do início da Idade Moderna, eles eram reis absolutistas e eles eram déspotas, certo? Uma coisa que você está verificando aqui é que a autoridade do faraó vinha do fato dele ser considerado uma espécie de Deus que andava entre os homens, ou seja, um Deus encarnado. Ele era a forma física do Deus Horus. Já já a gente vai dar uma olhadinha bem detalhadinha na religião egípcia como parte de sua cultura e você vai entender quem é Horus, ok? Esse Deus, ele então era a figura do faraó. Uma outra coisa importante da gente lembrar é que o faraó, só ele também, tá? Praticava no Egito a chamada endogamia, ou seja, os casamentos entre indivíduos com um parentesco muito próximo. Em geral, o faraó se casava com sua própria irmã. Poxa, mas irmã, professora? Mas tem uma lógica. É só você pensar o seguinte, se o faraó é Deus, provavelmente o sangue dele não é nem azul, deve ser dourado. Então, se ele casasse com uma pessoa comum que não fosse deusa igual a ele teria um filho, no máximo, semideus. Se bem que entre os egípcios não existem semideuses. Então, ele tinha que desposar alguém da família dele. Exatamente para que da combinação dos dois,
o próximo faraó fosse tão Deus quanto ele, ok? Eu quero que a gente dê uma chegadinha para você entender essa relação entre o faraó e os deuses no Egito. Vamos lá? Bem, o faraó, ele juntava a figura de dois deuses importantes no Egito. Amon-Ra, que era o deus Sol, e do outro lado, o deus Horus. Amon-Ra, ele era uma espécie de, digamos, o faraó era filho do deus Sol, Amon-Ra. Em contrapartida, o faraó era a encarnação do deus Horus. Fica meio complicadinho você da gente entender isso, quando, se por essa lógica, o faraó ele é filho de Amon-Ra, então significa que Horus é filho de Amon-Ra? Não. Horus é filho de Ísis e Osíris. Mas não se preocupe muito com isso, não, que depois a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão da mitologia egípcia. Ela se organiza como uma família de deuses, exatamente como a mitologia grega que a gente está mais habituado, né? Na verdade, os gregos é que pegaram dos egípcios essa prática de organizar as famílias de deuses como famílias humanas, né? Com parentesco, tá bom? O importante é você lembrar que o deus Ra, que era o deus Sol, era um deus muito importante para os egípcios e que Horus, ele era tido como a encarnação do faraó na terra. Tudo bem? Bom, outra coisa importante da gente estudar sobre o Egito e sobre a organização egípcia é a sua sociedade. Como era formada a sociedade egípcia? A sociedade egípcia ela é uma sociedade de castas. Entre as sociedades que nós temos, classes, estamentos, a sociedade de castas é aquela mais difícil de haver mobilidade. Por quê? Vamos dar uma olhadinha? Bom, vamos apagar o que eu antes havia destacado. Bom, a sociedade de castas, ela praticamente não tem mobilidade social pelo seguinte. Primeiro, a posição do indivíduo dentro dessa sociedade é dada pelo seu nascimento, certo? Ou seja, se você nasceu numa família de camponeses ou artesãos, a sua tendência é permanecer desta maneira. A mesma coisa com escribas, sacerdotes, nobres e altos funcionários e, é claro, a família do faraó. Por que a posição era dada pelo nascimento? Pelo seguinte, o que determinava a importância nessa sociedade não era dinheiro, lembre-se, não é uma sociedade capitalista, mas sim a função que você exerce nessa sociedade. Digamos que a sua profissão determinava a sua importância, ok? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que no Egito, para você lembrar, vale aquela máxima, se filho de peixe, peixinho é, filho de sacerdote, sacerdotinho é, filho de escriba, escribinha é, filho de artesão, artesãozinho é, e assim por diante. Tudo bem? Bom, e no caso, nós precisamos dar uma observada legal agora na questão do servo especificamente. A gente pode afirmar que no Egito a mão de obra básica era o servo, certo? O servo sustentava toda a riqueza e todo o luxo egípcio, porque ele era responsável pela produção, principalmente a produção agrícola. Vamos dar uma olhadinha como era esse servo? Bom, o servo, ele era um servo coletivo, ou seja, ele trabalhava nas terras do Estado egípcio. Segundo lugar, entre esses servos não havia uma divisão social do trabalho. Significa dizer que todos os servos trabalhavam nas mesmas atividades, como, por exemplo, a lavoura, aqui nós temos o plantio do papiro, certo? A criação de gado, ou seja, pecuária. Nós temos também plantação de cereais e leguminosas, que era típico do Egito, e nas construções das obras hidráulicas, ou seja, as obras necessárias para o aproveitamento do Rio Nilo. Bom, como todo servo, o servo ele trabalhava em terras que não lhe pertenciam e precisava pagar pelo uso dessas terras. Ele pagava com impostos in natura, ou seja, impostos em produtos, e também
pagava com a corvéia. Bom, o que é exatamente corvéia? Corvéia é um imposto pago em forma de trabalho gratuito. Em certas épocas do ano, quando, por exemplo, havia cheia do Nilo e o servo não poderia trabalhar na agricultura porque os vales férteis estavam inundados, ele trabalhava com serviços gratuitos para o Estado. Serviço, no caso, nas grandes obras, na manutenção, né, das obras hidráulicas, mas o importante é que a mão de obra básica era o servo, ok? Próxima aula, fera, aguardem mais um pouquinho que a gente vai ver um pouquinho mais da história do Egito e principalmente a cultura tão rica e bonita desse povo. Fiquem conosco e a gente se vê. Tchau!